Veja esse versículo da palavra de Deus. Deus diz assim: meu povo, eu me lembro de quando você era jovem, como você era fiel e como você me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguia pelo deserto, como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só meu, era sagrado como o primeiro trigo colhido e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram você sofrer, e fiz cair o mal sobre eles. E Deus acrescenta: que defeito os seus antepassados acharam em mim para me abandonarem. Quando Deus fala assim, eu me lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva, de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia, uma terra sem plantações. Quando Deus diz assim, eu lembro de você nessa época, sabe o que eu imagino? Eu fico imaginando um tempo que para Deus lhe trazia uma certa saudade. Era como se Deus dissesse assim: eu sinto falta daquele tempo. Eu sinto saudade daquela época em que você, mesmo enfrentando lutas, quando você se converteu, vocês se lembram, muitos de vocês aqui, no início da sua fé, vocês passaram lutas dentro de casa, principalmente os obreiros mais antigos, que quando a igreja foi perseguida, que o bispo foi preso, lembra daquela época, da injustiça, que levaram o bispo à prisão, como a sua família se levantou contra você? Lembra daquela época? Muitos de vocês, obreiras naquela época, foram proibidas de vir à igreja. O marido disse assim: você escolha, ou a igreja ou eu. E a obreira dizia, me lembro como se fosse hoje, a obreira me falou naquela época, que ela disse para o marido: eu não escolho nem a igreja e nem você, eu escolho o meu Deus. Se você quiser me abandonar por causa do meu Deus, você pode abandonar, mas o meu Deus eu não abandono. Não era a igreja, era a fé dela. Amém, pessoal? Ela defendeu a fé dela. Então, quantos de vocês mais antigos, que naquela época foram afrontados no seu trabalho, sim ou não? Sim ou não? Quando disseram para você: olha aí a sua igreja, olha aí o bispo da sua igreja está preso, está vendo aí? Olha só, a sua igreja vai fechar, sua igreja vai acabar. Quando saía uma notícia nos jornais, eles faziam questão de levar o jornal e te mostrar. O seu marido chegava nervoso em casa, os seus pais perseguiram. Quantos obreiros jovens que os pais proibiram de vir à igreja? E alguns, os pais disseram: olha, você, se continuar nessa igreja, você pode sair de casa. E alguns até saíram de casa, foram viver a sua fé, continuaram na sua fé, não negaram o Senhor Jesus. Mas mesmo em meio a tantas perseguições, havia uma pureza de fé. Uma pureza de fé. Ninguém abria mão da sua fé. Enquanto o bispo estava na prisão, ao redor, no quarteirão, a multidão se aglomerou ali em volta. Ninguém queria arredar pé de lá. Todos estavam ali. A igreja se colocou em oração na época. Todo mundo orando, todo mundo clamando, buscando justiça. Havia esse clamor pela justiça de Deus. Quer dizer, o deserto
mesmo em meio ao deserto da perseguição, das dificuldades, havia ao mesmo tempo uma alegria. Você pode observar que nos momentos em que você estava sendo injustiçado, que você era perseguido, que todos se levantavam contra você, eram os momentos que você mais buscava a Deus. Você se ajoelhava, quando você se levantava, o chão estava todo molhado com as suas lágrimas. Não porque você estava arrasado, triste por estar sendo perseguido, não. Você se derramava diante de Deus. Mesmo sofrendo perseguições e afrontas, você dizia assim: ó meu Deus, eu te louvo, meu Senhor, eu te glorifico, derrama o teu Espírito sobre mim. Não havia murmuração, nem reclamação. Você se sentia grato, honrado, por estar passando por tudo aquilo, por causa da sua fé, por causa do nome do Senhor Jesus. Você se sentia honrado de estar sendo afrontado, perseguido, por causa da palavra de Deus. Sim ou não? É desse tempo que Deus tem saudade. É dessa época que Deus está falando. Da época que você dependia do Espírito Santo, que você não dava um passo sem buscar a direção do Espírito Santo. Aquela época que você mostrava uma total dependência de Deus. Você não estava no automático, obreira. Você não vivia no automático. Você não era aquele obreiro que simplesmente colocava o uniforme e chegava na reunião atrasada, mesmo quando você tinha tempo para chegar antes. Deus sente falta desses momentos. Deus sente saudade dos momentos que você passava alguns minutos a sós com Ele. Você não tinha preguiça de ler a Bíblia. Você não tinha preguiça de levantar de madrugada, a hora que fosse, e dobrar os seus joelhos ao pé da cama, mesmo cansado. Você estava ali buscando: ó meu Deus, eu estou aqui, meu Deus, faça a tua vontade. Deus tem saudade daqueles momentos. Que você tinha prazer de levar almas para Ele, você tinha alegria, não era porque o pastor falou: ah, se eu não levar almas, por exemplo, amanhã domingo, se eu não levar almas amanhã, o pastor vai reunir a gente, vai dar bronca, vai perguntar: obreiro, você trouxe? Eu tenho que levar, senão o pastor vai me dar bronca. É por isso que você leva almas, para o pastor não ficar chateado. Então você não está servindo a Jesus, está servindo ao homem. Não era assim no primeiro amor. Você tinha prazer de falar. O seu amor para com as almas era tão grande que quando você falava, as suas palavras tocavam no coração daquela pessoa. Sim ou não? As pessoas chegavam na igreja e procuravam você. Às vezes a pessoa preferia conversar com você do que conversar com o pastor. Sabe por quê? Porque você tinha paciência para sentar, você tinha um sorriso nos lábios, você sorria com os olhos, você mostrava interesse por ela, embora tivesse as suas lutas, mas você se preocupava em ajudar aquelas pessoas que Deus mandava à igreja. As pessoas conversavam com você, ficavam felizes, você dava atenção para aquelas pessoas, era prazeroso. É disso que Deus tem saudade. Não é um trabalho que você faz, talvez você até faça o trabalho de obreiro, mas às vezes constrangido, contrariado, às vezes de má vontade, às vezes está ali num grupo de obreiros, mas insatisfeito, fala de um, fala de outro, fala do pastor, critica isso, critica aquilo. Não é mais a mesma fé, você não vê mais as coisas de Deus com pureza, não vê mais o sacrifício que você fazia antes com aquela fé, hoje você não vê mais com essa pureza. O que aconteceu com você? Faça uma análise, faça uma reflexão. Por isso que muitos estão caídos, por isso que há muitos ex-pastores, bispos, esposas de pastores, que foram esposas de pastores, obreiros, por isso que há essa quantidade imensa de pessoas que foram para o mundo, estão aí hoje caídas, destruídas, humilhadas, envergonhadas. Obreiro, quantas chances Deus já te deu para você se voltar para Ele? Você tem ouvido.
Mas talvez você não esteja dando crédito às palavras dele. Analisa a sua vida, obreira. Analisa a sua vida. Você está vivendo nesse primeiro amor, nessa fé pura do princípio?